agora para proferir a palestra Aspectos Gerais do Decreto número 58052 de 2012, que regulamenta a Lei número 12.527 de 2011, professor doutor Carlos de Almeida Prado Bacelar, coordenador do Arquivo Público do Estado. Muito bem, muito obrigado. Vamos dar início, então, à minha fala aqui, onde eu vou apresentar para vocês as características que marcam o Decreto 58.052, aqui de São Paulo, que é o decreto que buscou regulamentar a Lei Federal de Acesso à Informação. Antes de mais nada, eu queria fazer uma explicação preliminar do porquê o Arquivo Público do Estado está à frente desta iniciativa, né? Para muitos, isso não é uma surpresa para nós já estamos acostumados com esta observação. Para muitos, o Arquivo Público não passa de uma instituição que guarda documentos velhos para alguns acadêmicos fazerem suas pesquisas de pós-graduação. E, na realidade, o Arquivo Público do Estado de São Paulo ele é muito mais que isso, né? Ele é o órgão, hoje, encarregado de formular e implementar a política de gestão de documentos e informações no Estado. E é por isso que nós estamos à frente desse processo todo. Também é importante lembrar que, quando a lei surgiu, e nós fomos solicitar o encargo de regulamentar essa lei e de implementá-la aqui em São Paulo, que a equipe técnica do Arquivo Público já estava há muitos anos tratando desse tema. Esse tema não era novidade nas discussões internas do arquivo, muito pelo contrário. E é por isso que, por exemplo, o nosso decreto do sistema, que institui o sistema de arquivos, que é da década de 80, ele é anterior à Constituição Federal, mas nele já estava contida a questão do acesso à informação. Lá já se fala do acesso à informação, né? E também, mais do que isso, em 2006, nós chegamos a propor ao governo uma minuta de regulamentação do sigilo dos documentos públicos. Como é uma coisa bastante complexa, como o senhor está vendo, o governo ficou analisando esses anos todos, houve uma demora nisso. Quando surgiu a lei, nós já dissemos, nós já temos até uma minuta de regulamentação, basta atualizá-la, modernizá-la, adaptá-la à lei, mas nós podemos rapidamente dar continuidade a isso. Então, o Arquivo Público não está à frente disso por acaso. Ele está porque ele tem já uma sólida política dos tempos passados voltadas para o tema. E por isso que o CQGP, o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, houve por bem instituir um grupo técnico, do qual eu fui o presidente, e composto por vários órgãos públicos, no qual esta lei foi discutida amplamente e, por fim, chegou-se à minuta do decreto, hoje em vigor aqui no Estado. Muito bem. Então, vamos analisar um pouco este nosso decreto. Quando nós avaliamos a lei federal, nós constatamos que ela tinha coisas muito interessantes, muito pertinentes, muito importantes. Ao mesmo tempo, nós percebemos que havia algumas ausências na lei. A lei deixava de tocar em questões que nós julgávamos fundamentais, que deveriam ter sido tocadas no escopo da lei. Então, o grupo técnico decidiu que, no escopo do decreto, nós iríamos tocar nessas questões que estavam ausentes da lei. E qual é o problema dessa ausência? A ausência dificultava a implantação dessa política. Eu acho que a grande ausência da lei federal é justamente os arquivos. Quando se fala de acesso à informação, se esqueceu de frisar que toda informação, necessariamente, obrigatoriamente, está contida num documento, mesmo que seja um documento digital. Está contida num documento. A informação não flutua no ar, não está perdida nas nuvens, mas ela está fisicamente em algum lugar, seja dentro de uma máquina, seja em papel. E, portanto, nós temos que gerenciar essa informação, temos que gerenciar esse suporte físico, temos que dar ordem para isso. Tá?
E a informação ela só é possível, você só tem acesso à informação se ela estiver previamente organizada. Porque eu tenho muito claro para mim, por vezes a mídia acusa o Estado de omitir informações ao cidadão. Algumas vezes omite, sim, a gente conhece casos, mas, no mais das vezes, e vocês, como servidores públicos, devem saber disso, mais do que omissão de informação ao cidadão, o nosso problema é nós também não achamos a informação. E a prova mais cabal disso é quando os nossos superiores pedem relatórios. E a gente sai buscando informação, catando informações esparramadas aqui e ali. Nunca está pronto, nunca está disponível. Então, o Estado tem a sua informação desorganizada. Muitas vezes, e os senhores sabem disso, é mais fácil para o servidor produzir de novo a informação do que achar a velha. E isso é ônus, é retrabalho dentro do Estado. Então, a nossa preocupação era deixar isso muito claro, que o nosso decreto tinha que mostrar para o Estado, para a administração pública, de que, se nós não implementássemos uma política de organização da informação, de organização dos espaços de arquivo e do arquivo público, nós não conseguiríamos responder às demandas que o cidadão iria fazer. Não adianta falar, não, tem um decreto, tem uma lei, vamos buscar informação. Você não acha. Né? Então, todos vocês que são de várias secretarias e órgãos públicos, sabem que é muito comum haver nas nossas repartições espaços atolados de documentos sem qualquer organização. Como é que eu vou achar um documento ali dentro? Então, a nossa preocupação era justamente isso, criar um decreto didático, mais amplo em seu escopo do que a lei federal, para tornar viável a implementação dessa política no âmbito do Estado de São Paulo. Então, nós tratamos de alertar, por exemplo, de que já existe em São Paulo uma política de gestão dos acervos públicos, já existe um sistema de arquivos implementado através do Arquivo Público do Estado. Então, vamos aproveitar o que o Estado tem. E essa era a ideia, chamar a atenção para que São Paulo não estava saindo da estaca zero. Nós já tínhamos várias políticas, através do Arquivo Público, implementadas na administração pública. Agora é o momento, a oportunidade de ampliar a aplicação desses mecanismos, tornar mais efetivos para podermos seguir em frente. Mas os senhores tenham certeza de uma coisa, São Paulo está muito à frente do resto do Brasil, inclusive do governo federal. Nós temos uma base de gestão dos acervos públicos implementada já em São Paulo, não totalmente ainda, mas em processo de implementação, que está anos-luz na frente do que se faz por aí, pelo Brasil afora. A questão agora é dar continuidade a isso, seguir em frente. Muito bem. Neste nosso decreto, portanto, nós nos preocupamos em relacionar a questão da gestão de documentos à questão do acesso à informação. Ambas as questões estão intimamente atreladas. Então, nós tratamos, no nosso decreto, dos serviços de protocolos e arquivo, das comissões de avaliação de documentos e acesso à informação, e do Sistema Informatizado e Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, o SPDOC, que já está em processo de implementação, e também o Serviço de Informações ao Cidadão. Então, tudo isso está no texto do decreto, mostrando que o acesso à informação é um conjunto de medidas que devem ser tomadas para se tornar, de fato, efetivo. Ora, para nós termos essa documentação, essa informação organizada, nós precisamos de algumas iniciativas. Né? Cada órgão público tem que tomar a si algumas responsabilidades, que são, basicamente, primeiro, elaborar os planos de classificação dos documentos. Depois, elaborar as tabelas de temporalidade desses documentos. E, por fim, a implementação do sistema SPDOC, que está em fase de desenvolvimento. Com isso, nós vamos ter as informações tratadas. E vamos poder aplicar os critérios, por exemplo, de sigilo. Como é que eu vou aplicar critério de sigilo se os documentos são desorganizados, se eu não sei que documentos que existem? Então, antes de eu aplicar critério, qualquer que seja, eu tenho que organizar essa massa documental, para poder separar o que tem sigilo do que não tem sigilo. E é uma tarefa grande. Vocês sabem que o acervo que nós temos em cada um dos órgãos públicos é amplo. Então, o desafio está colocado. Nós temos que fazer com que isso realmente funcione.
Nós temos, como prática implementada pelo decreto, a transformação das famosas CADAs, as comissões de avaliações de documentos de arquivo. Nós aproveitamos a mesma sigla e transformamos a palavra final, que é arquivo, em acesso. Então, manteve a CADA, agora é a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Então, a mesma comissão vai cuidar também da questão do acesso e do sigilo. Nós propusemos que esta comissão mudasse um pouco a sua característica da versão pré-existente, atrelando-a ao gabinete dos órgãos, de modo a ela ter mais poder, mais efetividade na sua ação, né, sem desmerecer os diversos servidores que já trabalharam nisso, mas a gente quis dar uma força maior para ela não ficar discutindo apenas internamente, mas ela ter poder de levar ao gabinete ideias, propostas e resoluções para serem efetivadas, e porque o encargo que ela tem é muito importante, né? Afinal de contas, você atribuir sigilo a um documento é uma responsabilidade muito grande, porque se você abre ao cidadão um documento que não pode ser aberto, que tem sigilo, você vai sofrer sanções. E se você não abrir um documento que pode ser aberto, você também vai ter problemas. Então, quer dizer, a comissão ela tem uma responsabilidade muito grande, tem que ser muito pensado esse processo, não pode ser uma coisa chutada, não pode ser uma coisa feita de improviso. O papel que nós vamos exercer nesse processo de acesso à informação, ele é muito sensível, então nós temos que tomar cuidado. Outra coisa que o decreto prevê é a criação do serviço de informações ao cidadão, que cada órgão deve ter o seu, e já está, aí nós já temos vários implantados, a maioria dos órgãos já está plenamente implantado. Nós criamos uma base de dados, que muitos dos senhores já devem conhecer, onde o cidadão pode acessar o sistema e fazer a sua pergunta solicitando informações ao Estado. Então, esse sistema permite que você registre essas solicitações, controle os prazos, né, porque a lei e o decreto dão prazos para o Estado responder, e muita gente já deve estar sabendo disso. Os prazos são exíguos. São. Os prazos são curtos, mas a gente também conhece a realidade da administração pública. Se eu desse um prazo de um mês, a pessoa ia passar 20 dias sem fazer nada, e, nas últimas semanas, ia correr atrás da resolução desse problema. Isso é uma prática corriqueira nossa. Então, não adianta dar prazo longo, porque se dá prazo longo, a pessoa não usa o prazo. Então, o prazo tem que ser exíguo, e os recursos são mais exíguos ainda. Quer dizer, é uma maneira de pressionar o Estado a agir. O Estado não pode ficar de braços cruzados. Ele sabe que, se ele não responder no prazo, ele vai ter recurso, ele vai ter a reclamação do cidadão cobrando esta informação. Este serviço de informações ao cidadão, ele tem que agir junto com o protocolo e o arquivo, obviamente, quer dizer, que o protocolo e o arquivo é a entidade que gerencia os documentos. Então, se eu não tenho uma boa relação, uma boa comunicação com esse órgão, eu não vou achar os documentos, né? O fundamental é isso, quer dizer, o SIC ele vai pegar esse pedido do cidadão e vai buscar a informação. O Levi já falou aqui antes de mim, ao Estado não cabe ele processar a informação. Entrega ao cidadão a informação do jeito que o Estado tem. Então, o Estado não vai tabular dados, não vai parar o que está fazendo para preparar dados para o cidadão. Ele vai falar, não, eu tenho a documentação bruta assim. Há pouco tempo pediram, lá no Palácio dos Bandeirantes, todos os contratos de publicidade que o Estado firmou desde 1990. E são centenas, vamos dizer, milhares de processos. Eu quero saber os valores que a agência foi. Não temos esse dado tabulado. Nós temos o processo. Você quer? Tá bom, enchemos 3 combis de processos, levamos lá para o arquivo do Estado, pusemos no salão de consulta à disposição de um jornalista para consultar. Isso é ônus para o Estado? É ônus para o Estado, mas é o ônus que o Estado tem que pagar. Porque o Estado tem essa obrigação. Como ele nunca preparou a sua informação para ser acessada pelo cidadão, pela sociedade, agora ele é obrigado a correr atrás do prejuízo. E, ao correr atrás do prejuízo, ele vai ter ônus, sim, ele vai ter que investir um pouco nisso para recuperar o que ele não fez em décadas, para não dizer séculos, de história. Quer dizer, nunca preparar a sua informação para oferecer ao cidadão. E, como disse o Levi na minha frente, quer dizer, está aberto a todos têm direito a pedir. Já me fizeram várias vezes essa pergunta, mas se o jornalista pedir, tem que dar a informação. O jornalista não pode receber, por que não pode receber?
Se ele não pudesse receber, ele pega o cunhado dele, pega a esposa, a irmã, o vizinho, e pede informação através... Então, não tem como você evitar. Mesma coisa com partidos políticos. O partido da oposição pode pedir informação? É claro que pode pedir informação. Se o partido que está no poder usa a informação o dia inteiro, por que os outros partidos não têm direito a, democraticamente, também a usar a informação e ter a informação do Estado em pé de igualdade? As pessoas não estão acostumadas com isso, mas vão ter que se acostumar a oferecer informação para o cidadão. Hoje mesmo estava lendo no jornal, temos eleição da OAB. Pô, a OAB só tem advogado. Mas está a reclamação que as duas chapas de oposição nunca, a não ser ontem, tiveram acesso à mala direta da OAB. Quer dizer, que o candidato da situação mandou propaganda para todo mundo que é sócio da OAB e os dois da oposição não conseguiram fazer isso. Isso porque só são advogados. É um absurdo. Quer dizer, acesso à informação é isso, todos têm direito igual. E nós temos que trabalhar em prol disso. Também, o Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, que está previsto também pelo decreto, ele vai ter que operar integrado ao SPDOC. O SPDOC é o sistema que o arquivo está desenvolvendo para implementar em toda a administração pública paulista. Vai ser um processo, um sistema que vai permitir o acompanhamento dos processos em tempo real. E é óbvio que, para o funcionamento dos serviços de informações ao cidadão, o SPDOC vai ser fundamental. Porque, quando eu quero uma informação, você, uma simples consulta a uma tela de computador, você vai saber em tempo real aonde está esse processo. Não tem mais pergunta onde que está, liga lá para o protocolo, liga para não sei onde foi parar o documento. Não. O SPDOC vai permitir que qualquer pessoa, inclusive o cidadão, localize instantaneamente aonde está o processo, há quanto tempo ele está lá. Isso vai ajudar em termos de cobrança que o cidadão pode fazer em cima do Estado. Então, essa integração ela é fundamental e o SIC ele tem essa grande vantagem, quer dizer, ele permite que o cidadão faça a sua demanda online, mas os órgãos são obrigados a disponibilizar esse mecanismo de pedido de informação por telefone, por carta, presencial, além do próprio eletrônico. Nem todo mundo tem acesso à internet nesse Brasil ainda hoje. Também o decreto previu uma coisa que não estava prevista na lei, que é a Central do Atendimento ao Cidadão, o CAC, que fica dentro do Arquivo Público do Estado. Ele é uma instância responsável por integrar, em termos de sistema, todos os SICs criados dentro do Estado. E lá vão ser consolidadas as informações, os dados, as estatísticas do atendimento ao cidadão, porque isso interessa ao Estado. O Estado quer saber. Nós estamos implantando um serviço de atendimento ao cidadão, de prestar informações ao cidadão. Quantas informações nós prestamos? Quais informações são prestadas? Que informações são mais desejadas para o Estado? Essa estatística é fundamental, porque esse retorno que nós damos para a administração pública permite que a administração pública passe do atendimento passivo, que é esse do SIC. O SIC é o cidadão pedindo para o Estado é passivo, ele está recebendo um pedido de alguma informação que ele não tem disponível nas suas páginas ativas. Portal da Transparência, o Cidadão SP, esses são os ativos, os portais ativos. Tem informação que não está lá, então o cidadão pede ao Estado, eu quero tal informação que não está em portal algum. Se tiver muito pedido de um tipo de informação, o Estado pode tomar a iniciativa e falar, bom, se estão pedindo tanto isto, vamos criar um portal para pôr isso disponível ativamente para pararmos de ser cobrado. Então, esse tipo de análise da informação é fundamental para a melhoria desse serviço. Também foi previsto, de maneira inédita no decreto, a elaboração de um catálogo de sistemas e bases de dados da Administração Pública do Estado de São Paulo, o CSBD, que está sendo gerenciado pela Fundação SEAD. Esse catálogo prevê o levantamento em todas as instâncias do Estado, quais são as bases de dados existentes e colocá-las listadas nesse catálogo, de modo que o cidadão tenha acesso. Eu quero saber, a Fazenda aqui, quantas bases de dados abertas, que não contêm informações sigilosas, porque se tem sigilo não posso abrir, mas o que eu posso abrir, cidadão? Porque é muito interessante, quando você chega na secretaria, você pergunta quantas bases de dados vocês têm aqui. Nenhuma sabe responder. É um número assim, outro dia na Casa Civil eu descobri que são 150 e tantas. Fiquei surpreso, para mim tinha 10, 150. Então tem sistemas que são tolos, são pequenininhos, mas tem outros que têm informações que o cidadão pode consultar. Então,
Então, vamos listá-las, porque já são sistemas que estão prontos. Basta você dar o endereço dessa base, o cidadão entra e abre, se ela for aberta ao público, obviamente. Também, no nosso decreto, nós estamos deixando muito claro como é que funciona, em São Paulo, as instâncias de recurso. O cidadão pede uma informação junto à SIC. A informação ela é negada. Ele tem direito a um recurso dentro do próprio órgão, a instância superior. Então, digamos que isso vai parar na mão do secretário. Nega. O cidadão tem direito a mais um recurso. Recorre à Corregedoria Geral da Administração, que vai avaliar o mérito dessa negativa e vai emitir uma posição. Caso a Corregedoria mantenha a negativa, o cidadão ainda tem direito a recorrer ao que se propõe, ainda não está formalizado, que é uma Comissão Estadual de Acesso à Informação. Essa comissão está sendo proposta ao CQGP, mas não foi avaliada ainda, mas a ideia é ter essa comissão, que seria uma última instância, uma instância política, porque a gente imagina que o que chegue na mais alta instância de decisão seria já uma esfera política de decisão e não mais técnica, para resolver se abre ou não essa informação, né? Então, tem alguns casos que já apareceram que vão para essa comissão, e são casos bastante complexos e que vão merecer aí uma atenção muito grande da administração pública. Mas o fato é isso, há direito a recurso. Então, o que é obrigatório pelo decreto? O decreto prevê que se crie algumas coisas. Primeiro, tem que criar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SIC. Já está, basicamente, já estão criados, já foram cumpridos, não no prazo de 30 dias, que foi previsto originalmente pelo decreto, mas, basicamente, toda a administração pública já tem o seu Serviço de Informação ao Cidadão, funcionando melhor ou pior, mas já estão aí disponíveis para acesso. Também o catálogo de bases de dados, havia um prazo legal para ser cumprido, de 60 dias, para que se informasse a Fundação SEAD da existência dessas bases. Ainda está em construção, não está plenamente pronto, mas eu acho que é um produto bastante interessante e bastante útil para a sociedade de maneira geral. E, por fim, foi previsto também pela resolução CC 63 da Casa Civil, através do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, a criação de um grupo técnico, do qual eu também fui o coordenador, para pensar essa comissão estadual de acesso à informação. Então, a proposta já está pronta, aguardando a análise do CQGP. Também foi previsto que, isso está na lei, que toda a documentação hoje classificada como secreta, reservada, ou que quer, seja lá o critério que exista nos órgãos públicos, mas vários órgãos públicos, como a segurança pública, tem já vários documentos, uma série imensa de documentos já classificados. Esta classificação tem um prazo de 2 anos para ser revista, ou seja, até 16 de maio de 2014, toda a documentação pré-existente à lei e classificada como reservada, ela tem que ser reavaliada segundo os critérios da lei. Então, você tem lá, hoje é reservado, secreto e ultra-secreto. Se você tinha uma 4ª categoria que não é uma dessas, ela não existe mais. Então, você tem que reavaliar. E todas as que estão avaliadas hoje têm que ser reavaliadas. Você tem que confirmar que o que é secreto continua secreto. Ultra-secreto é 25 anos, é ultra-secreto mesmo? Ou não é tão ultra-secreto assim, eu posso reavaliar para secreto, para 15 anos? Quer dizer, então, é preciso reavaliar, porque a lei é muito clara, se você não reavaliar, ela está aberta, a partir de 2 anos. Então, essa obrigação a gente não tem como escapar, porque o cidadão vai pegar no pé. Ele vai perguntar, reavaliou? Não, então está aberto. Então, o trabalho que nós temos é muito grande, temos que prestar atenção nisso. Também foi previsto que, dentro do gabinete, tinha que ter uma pessoa nomeada para processar todo esse encaminhamento de montar a SIC, etc. Isso tudo foi desenvolvido. Também houve um prazo para cada apresentar plano e cronograma de trabalho. De maneira geral, também isso foi tocado em frente. Então, vários prazos foram estabelecidos para que o Estado começasse a se adaptar aos ditames da lei. O que o decreto encaminha de interessante, né? Primeiro, ele chama atenção para a questão da gestão informatizada e integração sistêmica do SICs, através do CAC, por meio do SPDoc. Quer dizer, nós já tínhamos o projeto do SPDoc, que era anterior à lei, nós fizemos ver, através do decreto, que
a lei de acesso à informação seria muito mais efetiva, muito mais fácil de ser observada, se o sistema SPDOC fosse efetivamente implementado. Nós temos uma versão prévia do SPDOC implementada em 5 secretarias, agora estamos assinando, se tudo der certo, amanhã estamos assinando um novo contrato muito grande com a Prodesp, para finalizar o desenvolvimento do SPDOC, para poder implementar em todos os órgãos da administração pública, direta e indireta. Quando isso estiver implementado, a gestão da informação e o acesso à informação vai se tornar uma coisa muito mais simples do que é hoje. Então, esta é uma ferramenta essencial, e o decreto pretendeu justamente mostrar isso. Nós já temos ferramentas em andamento no Estado. Se nós aperfeiçoarmos essa ferramenta, o Estado vai ser muito menos onerado no atendimento dos ditames da lei. Também é preciso reestruturar o sistema de arquivos. O sistema de arquivos está aí para ajudar a organizar essa massa documental que os senhores têm em cada um dos órgãos. O sistema de arquivos já tem um decreto antigo, nós temos que atualizá-lo, modernizá-lo para adaptá-lo às novas realidades, inclusive do acesso à informação. A questão das CADAs serem fortalecidas, também o decreto deixa isso muito claro, ao dar nova força às CADAs, vinculá-las ao gabinete dos órgãos, ao descrever de quais áreas tem que haver representantes nessa área. Então, por exemplo, é obrigado a ter representante da área jurídica, é obrigado a ter representante da área administrativa, é obrigado. Quer dizer, isso visa criar uma CADA que represente o todo do órgão e seja forte, seja ouvida dentro do próprio órgão, porque senão não serve para nada. E também se preveu, nesse decreto, se buscou nesse decreto, fortalecer o papel de 3 entidades da administração pública que têm um papel central nesse processo todo, que é o próprio Arquivo Público, a Secretaria de Gestão Pública e a Corregedoria Geral da Administração, como o colega Levi já deixou bastante claro aqui. Então, aqui nós temos, basicamente, o fluxo do pedido de acesso à informação, quer dizer, como que esse pedido ele é feito. Ele entra através do cidadão, pelos vários caminhos que ele pode fazer, repetindo, ele pode fazer pelo sistema, online, por telefone, por carta ou presencialmente. Quer dizer, todo órgão tem que ter um balcãozinho em lugar fácil, de fácil visibilidade, fácil acesso. A lei fala muito claramente isso. Toda a questão relacionada ao acesso à informação. Então, o banner que os órgãos têm que ter na sua página. Não basta enfiar em um lugar. A lei fala em local de fácil visibilidade e fácil acesso. Não pode ser escondido. A bandeirinha, o bannerzinho do SIC não pode estar perdido dentro da página. Tem que estar na primeira página, muito visível. E, do mesmo modo, o atendimento presencial. Eu não posso chegar numa secretaria como a Fazenda e falar, não, o atendimento presencial está no 18º andar. Não, não está. O ideal é estar lá embaixo, tem que estar no térreo, em local que o cidadão tenha acesso fácil, sem grandes constrangimentos, né, sem grandes barreiras. Então, o cidadão faz o seu pedido, ele passa pelas secretarias, fundações, autarquias, a central de atendimento ao cidadão vai estar monitorando o funcionamento desse sistema todo, esclarecendo dúvidas, inclusive dúvidas no atendimento do pedido do cidadão. Às vezes há pedidos truncados, há pedidos difíceis, há informações que não se sabe muito bem onde está. O CAC pode ajudar os órgãos a esclarecer um pouco isso. Se o pedido é atendido, ele pode ser atendido de várias maneiras, pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser presencial. O Estado não é obrigado a dar cópias de documentos. Se eu tenho um processo, o cidadão fala, eu quero ver esse processo aqui. O correto é o Estado não ter o ônus de reproduzir o processo. Por que eu vou gastar xerox com isso? Não, o processo está aqui. Ó. O senhor vem a tal dia, tal horas, o processo está aqui disponível para consulta. Agora, se esse processo tiver um pedaço dele, porque às vezes você tem sigilo, não no processo todo, mas dentro do processo você pode declarar que há páginas que contêm dados sigilosos, digamos, dados pessoais. Eu posso mostrar o processo inteiro, menos da página 310 a 320. Então, eu posso, aí sim, tirar uma cópia do processo, eliminando essas que são sigilosas, para poder permitir que o cidadão tenha essa informação em mãos. Mas, repito, o Estado tem que gastar o menos de trabalho possível. Então, o ideal é sempre dar o documento original, para não ter o ônus de cópia. Cópia xerox nós estamos pagando, né? Só dá em último caso. Então, são regras que foram estabelecidas de maneira cientes de que o Estado tem ônus com esse atendimento ao cidadão, mas minimizar esse ônus, minimizar o dispêndio de tempo de trabalho nosso com isso. Então, o cidadão
faz o seu recurso, interpõe recurso, é negado, vai, chega até a última instância. Ele pode ser negado em todas elas. Aí alguém me pergunta, se ele for negado na última instância, a comissão estadual, ele pode recorrer mais alguma coisa? Ele pode entrar na justiça. E nós já temos um caso aí que está indo para a comissão estadual, mas o sujeito já avisou que, se for negado no recurso na comissão estadual, ele vai entrar na justiça, ele quer informação. É um direito que ele tem, a justiça existe para isso, quer dizer, mas esse é o caso extremo, né? Na implementação das políticas de acesso, nós temos aí uma série de desafios, portanto, né? Como nós já vimos na fala do Dr. Levi, primeiro é a mudança do paradigma cultural, segredo e acesso. Hoje a regra nos serviços públicos, e não é nosso de São Paulo, nem do Brasil, é no mundo todo, a regra é sempre isso: quero consultar, não pode. Quero ver isso, não pode. Essa é uma cultura firmemente estabelecida que nós vamos ter que mudar, porque a lei é muito clara, a regra é o acesso. O sigilo, o reservado, ou não permitir o acesso, é exceção. Então, temos que analisar muito bem o material que o Estado, a documentação que o Estado tem para poder separar o joio do trigo. Segundo, nós temos que valorizar arquivos e protocolos nos órgãos públicos. Todos os senhores sabem, quem conhece bem a administração pública está cansado de saber disso, que arquivo e protocolo, em geral, é uma área esquecida dentro dos órgãos públicos. Não tem importância nenhuma. Em geral, eu falo isso muito claramente, às vezes é até exílio de funcionário. O funcionário tem problema, você manda ele para o protocolo para ele ficar esquecido lá. Então, quer dizer, e a ideia nossa é inverter essa visão, porque a pessoa que está do protocolo e arquivo, ela é estratégica hoje, porque ali está o gerenciamento da informação. Os documentos que o Estado possui estão sob a gestão desta área da instituição. Então, quem está no protocolo e arquivo tem um papel importantíssimo. Então, nós, do arquivo, vamos estar desenvolvendo um grande trabalho no sentido de capacitar esses funcionários, da capacitação, e mostrar para eles como o trabalho deles não é burocrático, não é carimbar coisa, não é só fazer fichinha, mas é simplesmente ter o acompanhamento dessa informação onde ela está, para poder responder agilmente à solicitação do cidadão. Então, a divulgação espontânea da informação é outro desafio que nós temos. O Estado tem que criar a prática de fazer esforços no sentido de jogar essas informações para a sociedade. Não pode ser só a pedido. Quanto mais o Estado oferecer ao cidadão, mais ele vai se desonerar de ficar atendendo pedido. Porque hoje os pedidos são poucos, mas são poucos porque o cidadão ainda está mal informado desse serviço que o Estado está disponibilizando para a sociedade. Porque quando o cidadão ficar sabendo que o Estado tem essa obrigação de atender a sociedade, os pedidos vão se avolumar. E vão se avolumar muito, os senhores não tenham dúvida disso. Eu sempre dou o caso da Índia, que é um país de dimensões continentais como o nosso, muito mais populoso, obviamente, mas com uma taxa de analfabeto também muito maior. Mas a Índia, para vocês terem uma ideia, são 8 milhões de pedidos de informações por ano. Digamos que o Brasil receba 10% disso, 800 mil pedidos de informações por ano. Que São Paulo receba, 200 mil pedidos de informações por ano. Estamos adaptados para isso, estamos prontos para responder a isso. Então, a ideia de você oferecer informação antes do cidadão pedir é uma maneira de você desonerar isso. Quer dizer, você fala, não peça não, porque está lá na nossa página. Inclusive, o SIC vai poder informar isso. O cidadão pede, eu quero saber a folha de pagamento, todos vocês sabem que a folha de pagamento está disponível, eu quero a folha de pagamento, não precisa pedir nada, já está lá na página disponível. Eu quero saber a coisa do orçamento, já tem uma página para isso dentro do Estado. Então, eu não preciso responder, eu simplesmente informo aonde está essa informação. Então, organizar de uma maneira eficiente o SIC é fundamental para que isso opere. E, por fim, então, capacitar os servidores. Quer dizer, não adianta eu ficar fazendo discurso aqui se os servidores não estão convencidos disso, se os servidores não vestem essa camisa. Quer dizer, entender que quando se fala... É muito comum, gente, nós todos somos servidores públicos, né? Eu, vocês, todos nós estamos no mesmo time. É muito fácil de fazer discurso sobre moralidade pública, sobre combate à corrupção. Começa por nós. Não que nós somos corruptos, não é isso. Mas, quer dizer, esse nosso trabalho de gestão de protocolo e arquivo, desde lá de baixo,
É isso que vai garantir que o Estado seja limpo, que o Estado seja transparente, que o Estado seja uma entidade que trabalhe do jeito que a gente sonha que o Estado trabalhe, que não tenha escândalos, corrupção, etc., etc., que a gente vê nos jornais à torta e direito. Quer dizer, o nosso trabalho é cívico, é democrático, é uma coisa que nunca houve nesse país. Nós estamos participando de um momento na história do Brasil que é inédito. Nós estamos criando possibilidades de melhorar a gestão da coisa pública e garantir o melhor uso do nosso recurso de uma maneira que nunca houve. Então, nós estamos participando de um movimento absolutamente fundamental para a democracia nesse país. E cabe a nós, que estamos nessa área, pôr isso em prática. Então, veja o papel que nós temos nisso. É muito importante. Perspectivas, portanto, que esse decreto e esta lei apontam para a nossa realidade, para o nosso mundo de hoje. A perspectiva de garantir a transparência da administração pública. Não dá mais para se pensar hoje das coisas resolvidas, trancadas em quartos. Quer dizer, muita informação é sigilosa, sim, tem que ser reservada, mas tem outras informações que têm que ser abertas ao cidadão, em tempo real. Porque o que a lei permite é que processos em andamento sejam consultados. Não é só coisa antiga guardada em arquivo. Eu tenho um processo que está em andamento, se ele não tem sigilo de informação, está em fase de pregão, tudo bem. Então, as empresas mandando propostas, tem sigilo. Ganhou, a empresa tal ganhou, vai construir uma rodovia não sei onde, tal construtora ganhou. A partir daí, aberto, não tem por que fechar esse sigilo do quê? Está gastando nosso dinheiro. Então, esta é a ideia da lei, quer dizer, tirando coisa que é sensível, que prejudica a sociedade ou o cidadão, a informação tem que ser aberta, porque eu quero saber como é que o meu dinheiro está sendo gasto. E qualquer um de vocês que paga imposto e reclama o dia inteiro de pagar imposto, agora nós temos a oportunidade de nós mesmos criarmos as condições para, não é um cidadão, quando eu falo cidadão fiscalizar o Estado, nós somos cidadãos, nós também queremos saber como é que o Estado usa o nosso dinheiro. Aí que está a importância dessa lei, quer dizer, essa vigilância. Portanto, o controle social das ações de governo. O que o governo está fazendo com os nossos recursos, né? O combate à corrupção, obviamente. Se tudo está aberto, quanto mais aberto, mais difícil é a corrupção, claro. Ontem, com essa novidade que houve aí, dessa chefe de gabinete da presidência que foi denunciada, teve um repórter que fez a pergunta, falou assim, onde estão os e-mails do governo federal? Nós queremos consultar os e-mails. Se essa mulher usava o e-mail do Estado, oficial dela, para pedir coisas ilegítimas, nós, cidadãos, temos direito de acessar esses e-mails, porque é informação. Eu quero ler esses e-mails, quero saber o que essa mulher está pedindo. Então, aí vem a pergunta, quem é que conserva os nossos e-mails? Qual é a política que o Estado tem hoje, aqui em São Paulo, de preservar os e-mails? Temos que desenvolver isso, não está firme, não está esclarecido isso. Mas e-mail é, sim, informação. Então, temos que regrar isso. E-mail do Estado, quem usa o sistema Notes, não é para passar informação pessoal, não é para combinar com o colega para ir no cinema, não é para falar com o namorado. O e-mail é só de trabalho, porque ele vai ser, uma hora ele vai ser preservado, e a hora que ele for preservado, isso vai vir a público. Então, você não queira que as suas informações pessoais venham a público. Não misture as coisas. Zelo, portanto, pelos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e agilidade. A nossa ação, nós, enquanto servidores responsáveis diretamente pela ação de acesso à informação, estamos promovendo, permitindo uma revolução na gestão da coisa pública. Esse é um sonho, a gente vai lutar para chegar lá, quer dizer, para fazer com que tudo que o Estado faz seja muito claro. Né? E nós estamos falando de São Paulo, né, que é um Estado organizado, um Estado que tem uma máquina que funciona muito bem. Agora, você imagina esses rincões pelo Brasil afora, quer dizer, prefeituras do interior, que são feudos de famílias, que devem estar horrorizados com a abertura das contas públicas, mas é isso, tem que parar com isso, nós temos que mudar a forma de se governar esse país. Quer dizer, chega de feudos eleitorais, chega de procedimentos obscuros, tem que ser aberto. Nós vamos cobrar isso, nós vamos trabalhar por isso, essa é a nossa meta. Ou seja, nós temos que garantir os direitos nossos. Né? Nós estamos aqui, antes de ser funcionários públicos, nós somos cidadãos. Cada um de nós é um cidadão. Cada um de nós paga seus impostos. E agora o nosso trabalho vai permitir que nós mesmos ficamos cientes
do que o Estado fez com o nosso dinheiro. Quanto custou uma coisa? Como é que foi o processo de licitação de tal coisa? Eu quero saber quanto custou, se é barato, se é caro. Porque essa informação, mas quem quer essa informação? Sempre tem alguém que quer, nós somos milhões. Sempre tem alguém que quer alguma informação. Os pedidos de informações são os mais diversos. Você tem ONGs, que tem programas de análise de contas públicas, que têm métodos muito bem estabelecidos, mas tem o simples cidadão. Eu me lembro de um exemplo que me deram. Eu passei numa escola pública, que estava sendo em construção lá no meu bairro, e eu perguntei lá para o peão, quem é que está construindo essa obra? A empreiteira X. Aí eu olhei para a placa de frente da escola e falei, mas tem outro nome na placa. Mas pode subempreitar? Não, pode, né? Mas por que o senhor fala que o senhor é uma empreiteira e lá na placa tem outro nome? Aí o cara manda pedir informação para o órgão. Eu falo, escuta, o que está acontecendo? É alguma irregularidade? Pode ser. Aparentemente é. Então, quer dizer, esse tipo de informação, o cidadão no seu bairro, ele vai acompanhar aquela obrinha. Ele desconfia de alguma coisa da obra, ele pode pedir informação. Fala, o que está acontecendo? Por que essa obra que está prevista lá 12 meses, já está 3 anos em construção e não acabou? O que aconteceu? Qual é o problema? Entendeu? Percebam a importância desse processo, até onde isso pode nos levar em termos de cidadania, né? E, enfim, eu acho que o poder público tem aí uma obrigação, né, de atender essa lei, e todos nós que participamos disso, quer dizer, desde o grupo técnico do CQGP, que participou ativamente dessa discussão, nós tivemos aí a preocupação de tornar esse decreto viável, né? Então, o Dr. Levi já explicou aqui que nós nos preocupamos em reproduzir a lei dentro do decreto, quer dizer, nada que está na lei está ausente do decreto, você não precisa consultar a lei, porque tudo está previsto dentro do próprio decreto, está repetido dentro do decreto, e, além disso, nós ampliamos e tornamos muito maior o escopo do nosso decreto. Quer dizer, então, não é à toa que o Estado de São Paulo é o único Estado da Federação que tem um arquivo público à frente desse processo. É o único Estado da Federação que tem um sistema SP-DOC de fato sendo desenvolvido. Isso não é à toa. Há uma história por trás disso, há todo um esforço de uma equipe já de muitos anos fazendo isso, e agora o desdobramento é todos os senhores e todas as pessoas da administração pública, e o próprio cidadão, que vai ter que cobrar o Estado disso, quer dizer, a lei vai se tornar efetiva também, se o cidadão não deixar ela cair no limbo, ele tem que cobrar, mas eu acho que é um momento histórico que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que o desafio está colocado, nós todos estamos aqui abraçando essa causa, e eu espero que em poucos anos nós tenhamos aí resultados magníficos a partir deste projeto todo. Muito obrigado. Obrigado, professor Bacelar, pelas contribuições.